Oi meninos, voltamos, né, ao nosso normal, nossa rotina normal, explicações e atividades de matemática. E aí, nas últimas aulas a gente viu distância entre dois pontos de uma reta no gráfico. E dando continuidade a esse assunto, a gente vai ver hoje a equação da reta. A equação de uma reta. Você tem um gráfico e uma reta nesse gráfico. E aí a gente vai estudar a equação dessa reta, tá bom? E para isso eu trouxe essa questão aqui para vocês. Ó. A reta Z passa pelos pontos A, 2 e 3 e B, 3 e 5. Qual será a sua equação? E aí, né, como tudo em matemática tem uma fórmula, essa aqui é a fórmula geral da equação da reta, tá certo? E aí, como é que funciona essa fórmula? A gente tem um y, esse y, ele é fixo, tá certo? Esse y que tá sozinho, que não tem nada, ele é fixo. Aí nós temos y menos y inicial, que pode ser o y aqui de A ou de B, vocês que escolhem. M, que é o coeficiente angular, x, que também é fixo, esse x aqui ele continua, e x inicial, ou x0, que vai ser o x de A ou de B. Vocês podem escolher trabalhar com ponto A, e aí vai ser x aqui, y aqui, ou com ponto B, tá certo? Fica a escolha de vocês. E aí, pessoas, ficou aqui uma coisa vagando, né? X, y, x0, y0, isso aí vocês já sabem. Mas o que é o coeficiente angular, professora? O que danado é isso que apareceu aí? Então, bora lá passar para uma parte que a gente vai ver só o coeficiente angular, tá certo? E aí, o que acontece? No coeficiente angular, a gente vai descobrir o ângulo da reta. Se essa reta está mais deitada, se ela está mais no pé, certo? O coeficiente angular, ele mostra o ângulo da reta. Olha aqui, ó. Essa aqui é a equação da reta. E o coeficiente angular está aqui, bem bonitinho. E aí, como eu acabei de dizer, na matemática a gente sempre tem uma fórmula, né? E aí nós temos a fórmula do coeficiente angular, que é essa aqui, ó. Delta y vezes delta x. E aí vocês puxem aí na memória de vocês em física. Quando a gente tem um delta, quer dizer que é o final menos o inicial, né? No caso aqui a gente não tem final menos inicial, mas a gente tem um ponto A e um ponto B. Então a gente vai ter o ponto B menos o A. Como é que vai ficar? Y de B menos Y de A sobre delta x, que vai ser x de B menos x de A, tá certo? E aí essa aqui é a fórmula do coeficiente angular. Y de B menos Y de A, x de B menos x de A, tá bom? E aí tem uma coisa bem interessante que eu quero que vocês saibam sobre o coeficiente angular. Ele pode ser maior do que zero, ele pode ser zero e ele pode ser menor do que zero. O que é que acontece? Vamos supor que um coeficiente ele é maior do que zero. Ele vai ser 3. 3 é maior que zero, né? Então, o coeficiente sendo 3, que é maior que zero, quer dizer que a reta vai ser crescente. Desse jeito aqui, ó. Ela vai crescendo, ó. Crescendo, crescendo, crescendo. Quando o coeficiente for maior que zero. Se o coeficiente for igual a zero, essa reta ela vai ser constante, certo? Constante como, professora? Ela vai ser constante, ela nem sobe, ela nem desce. Ela vai retinha. Nem sobe, nem desce, ela continua reta. E esse coeficiente angular pode ser menor do que zero. Então a reta vai ser decrescente, ela vai caindo, né? Por exemplo, m igual a menos 3. Menos 3 é menor que zero, né? Isso quer dizer que a reta é decrescente, então ela vai, ó, caindo, tá vendo? Ela vem caindo. Então, se for maior que zero, ela é crescente. Se for igual a zero, constante. Se for menor do que zero, decrescente. Botem isso aqui na cabeça de vocês, que isso vai ajudar muito.
Mas não é pouco não, é muito na hora de resolver uma questão. Você vai economizar bastante tempo sabendo só isso aqui, ó. Se for maior que zero, ela é crescente, crescendo. Se for igual a zero, constante. Se for menor que zero, ela é decrescente, ela desce. Então, ó, a gente tem aqui a fórmula do coeficiente angular, tá certo? Voltando para a nossa questão. Vamos trazer a fórmula do coeficiente angular. M vai ser igual a y de B menos y de A sobre x de B menos x de A, tá certo? E aí quem é A, quem é B, quem é x de A, quem é x de B? O que a gente vai fazer para descobrir isso? Escrever os pontinhos aqui. Aliás, vou não escrever, vou colocar aqui em cima. O A vem primeiro, então x de A, e aqui y de A, né? A ordem é essa, x e y. Nunca, nunca, jamais y e x. Sempre x e y. E aqui x de B, y de B, tá certo? E agora, pessoal, a gente só faz colocar na fórmula bem bonitinho. Y de B, tá aqui? Y de B é 5. 5 menos y de A, que é 3. Pessoal, uma coisa que eu vi vocês errando muito no último exercício. Esse menos aqui, ele é um menos da fórmula. Vamos supor que esse 3 ele fosse negativo. O que é que ia acontecer? 5 menos, que é o da fórmula, abre parênteses, menos 3. Eu ia fazer o jogo de sinal, né? Menos por menos, mais. Pelo amor de Deus, não esqueçam isso não, porque eu vi muita gente, muita gente errando essa besteira, que é besteira, tá certo? E aí, continuando, a gente vai ter x de B, que é 3, menos x de A, que é 2. 5 menos 3, 2. 3 menos 2, 1. 2 dividido por 1, 2, né? Então, o coeficiente angular vai ser 2. Pergunta, 2 é maior que 0. Então, a reta dessa função ela vai ser crescente, ela vai ser assim, ó, subindo. A gente vai desenhar ela já já. E aí, bora descobrir qual é a equação. Eu sempre escolho por organização trabalhar com ponto A, né? Ele vem primeiro. Então, bora lá. Y menos y0, que é o y do ponto, vai ser 3. Igual ao coeficiente angular, que a gente achou, 2, vezes o x, que é fixo, tá certo? X e y são fixos. Menos o x do ponto, que tem aqui, ó, é 2. Se vocês escolhessem trabalhar aqui com ponto B, no final das contas ele dá no mesmo, tá bom? E aí, ó, repetindo, y menos 3 vai ser igual a suas regras da propriedade distributiva, bem lindo. 2 vezes x, 2x. Mais por menos, menos 2 vezes 2, 4, certo? Numa equação, quem fica na frente, sozinho, abandonado, y, e o resto fica depois. Então, esse y não está só, ele tem que ficar só. Então, ó, y vai ser igual a 2x menos 4, e esse menos 3 passa para o outro lado, está subtraindo, passa somando, então fica mais 3. Y vai ser igual a 2x, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é negativo, vai ficar menos 4 menos 3, 1. Então, essa é a nossa equação da reta, tá bom? Se eu fosse esboçar em forma de um gráfico, como é que ficaria? Como é que ficaria? E aí, para dizer isso, eu tenho que explicar uma coisinha a vocês, tá bom? Aqui, essa aqui, a gente chama de equação reduzida. Ela está reduzida, né? Aqui é a folha, equação reduzida da reta. E na equação reduzida, vou colocar aqui a fórmula geral. Y é igual a m vezes x menos n. E aí, pessoas,
lindas do meu coração. Esse M, a gente já sabe, né, que é o coeficiente angular. Bem lindo. Porém, quem danado é esse N aqui? Esse N a gente chama ele de coeficiente linear. E o coeficiente linear nada mais e nada menos é do que o ponto em Y que essa reta vai tocar. A reta, no caso aqui, ó, coeficiente angular aqui é 2. Coeficiente linear, menos 1. O que é que isso quer dizer? Que a nossa reta, primeiramente, ela é crescente, né? Porque M é maior que 2, então ela vai ser assim. Só que, aqui, em qual ponto de Y ela toca? Em qual ponto de Y? Em menos 1. Então, ó, ela toca em menos 1 e ela é crescente. Então, ela vai ser dessa maneira. Tá certo? Lembrem, coeficiente angular vai servir para vocês saberem se a reta é crescente, se a reta é constante ou se a reta é decrescente, certo? E o coeficiente linear, vou até anotar aqui para ninguém esquecer, é onde a reta toca em Y, certo? Então, ó, aqui nessa equação, o N, que é o coeficiente linear, é menos 1. Quer dizer que a reta, ela toca em Y no ponto menos 1. Tocou em menos 1, ela é crescente, né? Ponto do 2, ela vai subindo, tá certo? E agora a gente vai fazer uns exemplos do SAEP, né? Questões do SAEP, de exemplos para vocês, tá certo? Então, vamos aos nossos exemplos, né? Exemplo 1. A reta T, cuja equação reduzida é dada por y igual a k de x mais z, possui os coeficientes k maior que 0 e z menor que 0. O gráfico que representa essa reta é... Pessoas, bora lá. Vou escrever aqui os coeficientes, né? A equação, bem bonita. Ó, a gente tem que y é igual a m de x mais n. E aqui, o m vai ser... O m é o coeficiente angular. E o n é o coeficiente linear, né? E aí o coeficiente angular, ele indica se a reta vai subir, se a reta vai ficar constante ou se a reta desce, certo? Vou até desenhar, ó, se a reta sobe, se a reta fica constante ou se a reta desce, é decrescente. É o coeficiente angular que vai dizer isso. E aí a gente tem um coeficiente linear. Esse coeficiente linear é onde, vou até escrever aqui também, onde a reta toca em Y, tá certo? O lugar que a reta toca em Y, tá bom? É o coeficiente linear. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que K, olha ele aqui bem bonitinho, K. O K é o que? O coeficiente angular. E ele é maior do que 0. Quando o coeficiente angular é maior do que 0, quer dizer que a reta é crescente, certo? Se ela é crescente, ela vai ser desse jeitinho aqui, tá bom? Deixa eu apagar agora. E aí, certo, a gente sabe que a reta é crescente. Então, vamos olhar o coeficiente linear. Esse linear é onde a reta toca em Y. Então, juntando as informações que a gente tem. Essa reta ela vai passar em Y quando ele for menor que 0. Se o 0 ele é aqui, vou até desenhar, ó. O 0 ele é aqui no centro, né?
Se ele é menor do que zero, se passa abaixo de zero, então ela vai passar aqui por baixo, tá certo? E ela vai ser crescente, tá certo? Então ela vai ser mais ou menos assim, ó. Ela toca y em uma parte negativa, né? Menor que zero. Aqui, ó, menor que zero. E ela é crescente porque o coeficiente angular é positivo. Então, olhando aqui, olhando isso aqui e olhando as alternativas, qual é a nossa alternativa certa? Vou explicar bem explicadinho. Ó, nem precisa, né? Vamos pular a letra A. Letra B. Ele tá tocando y, tocou y aonde? Acima de zero. Ó, o zero fica aqui, tocou acima de zero. Já tá errado. Outra coisa que tá errado, ó, a reta ela é decrescente, tá certo? Agora aqui, ó, nossa reta é crescente. Até aí tudo certo. Mas ela tocou o eixo y aonde? Em zero. E tem que ser abaixo de zero, certo? Aqui, nossa reta é crescente também na letra D. Porém, ela tocou y aonde? Acima de zero. E tem que ser abaixo de zero. Já na letra E, a reta passa em y abaixo de zero, né? Porém, contudo, todavia, essa reta é uma reta decrescente. Então, nos restou a letra A, que é a certa. Por quê? Ela toca em y aqui exatamente abaixo do zero, a parte negativa, como tem dizendo aqui no enunciado. E ela é uma reta crescente, né? O coeficiente angular é positivo, igualmente tem dizendo no enunciado da questão, tá certo? Então a resposta é a letra A. Não usamos números, não usamos quase nada, só conceitos, tá certo? E aí bora pro exemplo 2. Observe abaixo o esboço do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, tá bom? A representação algébrica dessa função é... E agora, professora? Agora danou-se. Não danou-se, não. Deixa eu escrever aqui. Ó, y é igual a m de x mais n. E aí, esse m é quem? É o nosso lindo, querido. O m é o coeficiente angular. Ele diz se a reta sobe, se a reta é constante, se a reta desce. E o n é o nosso coeficiente linear. Ele vai dizer se a reta toca em y em cima de zero, acima de zero, no zero ou abaixo de zero. O lugar onde a reta passa em y, tá certo? Resumindo. Então, ó, ele quer saber a representação algébrica da função. Vou até escrever aqui esse detalhe para vocês não esquecerem. Certo? E aí, bora lá. Primeira coisa que vocês têm que olhar. Essa reta, ela é crescente, constante ou decrescente? Ó, retas crescentes, retas constantes e retas decrescentes. E aí, ó, vendo aqui, ela é crescente, né? Se ela é crescente, quer dizer que o nosso coeficiente angular, ele é maior do que zero, certo? Esse m, ele vai ser maior que zero. Ou seja, ele é positivo, tá bom? Nosso querido m é positivo. Então, sabemos que m, o que está junto de x, é positivo. Sabendo disso, a gente já pode tirar algumas opções, né? Ó, quem está junto de x aqui, na letra A, positivo, continua, né? Na letra B, quem está junto de x é positivo. Na letra C, quem está junto de x é menos 4, negativo. Já tira essa opção. Na letra D, junto de x a gente tem um menos 4, negativo também não pode tirar a opção. E na letra E, também menos 4 junto de x é negativo, então a gente já corta. Sobrou a letra A e a letra B. E aí a gente vai para o coeficiente linear, certo? Pessoal, o coeficiente linear é onde a reta toca em y. E aí vocês vão olhar a reta y, aqui ó, bem linda. Onde é que a reta está passando em y? Ó,
bem bonitinho aqui, ó, aonde? Menos 4. Então, a gente sabe que esse n aqui vai ser igual... Eita, botei o negócio errado. Agora vai. Esse n vai ser igual a menos 4. M é positivo, certo? E n é menos 4. Quem é que tem o menos 4 aqui? Letra A é mais 4, letra B é menos 4. Então, achamos a nossa resposta, né? Resposta correta, letra B. Só observando, só usando teoria, a gente resolveu uma questão sem fazer cálculos. Caso vocês tenham dúvidas, essa questão poderia sim ser resolvida fazendo cálculos, um cálculo muito grande, certo? Pode ser resolvido usando a fórmula também. Só que ainda, gente, aqui tá mais fácil, né? Numa prova, no concurso, no vestibular, vocês têm que optar pela maneira mais rápida, para vocês não perderem tempo. E essa aqui é a maneira mais rápida, só observando, tá vendo? A reta é crescente, então M, que está junto de X, é positivo. Ela toca Y em menos 4, então o termo que está sozinho é menos 4. Pronto, resolvida a questão. E aí, bora para o exemplo 3. Bem lindo, né? Ó, o exemplo 3 diz que a função polinomial do primeiro grau possui coeficiente angular e linear iguais a 3 e menos 1. Bora escrever aqui para vocês não se perderem. Coeficiente angular, m, né? Igual a menos 3. Coeficiente linear, n, igual a 1, certo? E aí, ainda mais, vou escrever aqui a forma geral, onde m é o coeficiente angular e n é o linear, tá certo? Vou escrever também, que é para vocês não esquecerem. Eu sei que vocês são fracos na memória. Não são velhos não, mas a memória lá, né? Tá se acabando. M, coeficiente angular. N, coeficiente linear. E esse coeficiente linear é onde a reta toca em Y, tá certo? Então, bora lá, né? A gente tem aqui M, a gente tem N. Vamos escrever aqui, substituir, escrever essa equação, bem linda. A gente tem Y, aumentar a letra, Y igual a M, que é menos 3, mais N, que é 1. Faltou alguma coisa? Faltou alguém? A gente tem Y, faltou X. Então, essa é a nossa equação da reta, tá certo? Menos 3x mais 1. Isso aí só a título de informação, pessoas. E aí, ele quer saber qual desses é o gráfico da função. Primeira coisa, né, por ordem. Esse coeficiente angular. Vocês lembram que ele pode ser maior que 0, igual a 0. Vou escrever aqui. M pode ser maior que 0. M pode ser igual a 0 e M pode ser menor que 0, né? Se M, bem lindo, for maior que 0, a reta é crescente. Se for igual a 0, constante. Se for menor que 0, decrescente, tá certo? E aí, a gente tem aqui o M bem bonito, o M é quem? O M é menos 3, e menos 3 é menor que 0. Então, a reta vai ser decrescente, ó. Ela vai ser assim, caindo. Bem linda. Então, quem é que a gente já pode cancelar aqui? Ó, tá caindo, é decrescente, continua, né? Letra B, ela não tá caindo, né? Essa reta, ela tá subindo. Então, a gente já cancela a letra B. Letra C, decrescente também, tá caindo. Já a letra D, essa reta, ela tá subindo, ó. Ela é crescente, cancela a letra D. E a letra E, ela também é crescente, ela tá subindo, então a gente já cancela. Restaram letras A e C. E aí, para decidir quem é certo, quem é errado, a gente vai para o coeficiente
linear, que é 1. E o coeficiente linear é onde a reta toca em y. Então, essa reta ela tem que passar em 1 de y. Então, olhem aqui, ó. Eu vou até dar um zoom, certo? Vou até dar um zoom para vocês olharem bem de pertinho. Ó, tem que tocar em 1 de y. Essa reta tem que tocar em 1 de y. Certo? E aí, pessoas? E aí deu um bug, não foi na cabeça de vocês, não? Essa reta, ela toca em 1 de y aqui. Toca, né? Toca aqui também. Toca. E agora? Deu um empate. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar descobrir aqui os outros pontos, ó. Vocês podem perceber que essa reta, ela vai passar, vou até dar um zoom aqui. Na letra A, ela passa em 1/3 de x e ela passa em 3 de x. Na letra C, né? 1/3 e 3. Se ela tá passando na reta x, ó, tá marcando aqui 1/3 na reta x e 3 na reta x. Se tá em cima da reta de x, é porque y é 0, certo? Se tivesse marcado em y, é porque x era 0, tá bom? E aí, como é que a gente vai descobrir isso? Se a gente sabe que aqui o x é 1/3 e aqui x é 3, mas em ambos o y vai ser 0. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir o y por 0 e ver quem realmente é a resposta certa, se é 1/3 ou se é 3, tá bom? Então, aqui, ó, y vai ser 0, igual a menos 3x mais 1, tá bom? E aí, pessoas, vamos fazer uma inversão, né? Porque a letra sempre fica no primeiro membro. Então, vai ficar menos 3x mais 1 igual a 0. Lembrando, se mudar os dois ao mesmo tempo, não muda o sinal de ninguém, tá certo? E aí, a tendência é sempre a letra ficar sozinha no primeiro membro. Então, a gente vai pegar menos 3x. Esse mais 1 tá positivo, vai passar para o outro lado, negativo, menos 1. Esse 3 aqui, esse menos 3, está multiplicando e vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a menos 1 dividido por menos 3. E aí, pessoas, a gente vai fazer um jogo de sinal bem basiquinho. Menos por menos, mais 1 dividido por 3. Não nos interessa saber, porque a gente não está trabalhando aqui, ó, na letra A nem na letra C com números decimais. Então, fica só 1/3. A gente está trabalhando com fração, né? Então, a gente já sabe que quando y for 0, x vai ser 1/3. E aí, se x é 1/3, a reta passa em cima de x 1/3. Voltando para a letra A e para a letra C. Onde é que a reta passa aqui em cima de 1/3? Em x. Na letra C, ela passa em x 1/3. E na letra A, em cima de 1/3, né? Então, a gente já sabe que a resposta certa vai ser a letra A. Bem linda. Vou marcar ela. Resposta certa, a letra A, tá certo? Por que letra A? Porque a reta é decrescente, coeficiente angular negativo, reta decrescente. E quando y for 0, a reta passa em cima de 1/3 de x, ó, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Essa questão 3 é aquela que eu gosto de passar para pifar o neurônio de vocês mesmo, né? E aí, vou passar um exercício também. Qualquer dúvida, me perguntem, tá certo? Cheiro para vocês.